culto está sendo gravado, filmado. Você pode indicar para alguém também, se você gostar. Se não gostar, fala, não gostei, não vou indicar para ninguém. Certo? Mas se você gostar, você passa para frente. Liga para alguém, porque depois do meio-dia já está até no YouTube. Você pode assistir confortavelmente no seu sofá, tomando ali a sua laranjada, sei lá o que você gosta. Tá bem? Então, ajude a divulgar o Evangelho. Seja um missionário, uma missionária, em nome de Jesus. Já cumprimentei aquela família que está lá no cantinho lá atrás, está aqui pela primeira vez, né? Então, esse ancião que fala aqui, já está aqui há 56 anos. 56 anos. Então, quero continuar até quando a trombeta tocar. Graças a Deus. Então, tá bem, querido. Vamos para a primeira pergunta. Em nome de Jesus. Você gosta da música? Do louvor? Gosta mesmo? Você é uma pessoa que canta, que gosta de cantar? Dá um sinal com a mão aí. Quem não levantou a mão, então não gosta de cantar. Então você é uma pessoa que gosta de cantar? Gosta da música? Eu gosto. Tem um irmão que ele é egípcio, nasceu na Alexandria, está aqui. Levanta o teu braço aí, querido. Você é um egípcio, ó, cheio do Espírito Santo. E o meu sobrinho Paulo Roberto estava mostrando um violão que eu tenho aqui no meu gabinete. Esse violão tem 50 e poucos anos. Já quebrou não sei quantas vezes a harpa, né? Então eu já encostei ele, tá? A harpa pendurada. Hoje eu tenho um violão novo lá em casa. Eu toco violão em casa, sabia disso? Tem um violão lá. Quando eu estou querendo chorar, eu falei, vou tocar violão, vou cantar. Aí choro tocando violão. Eu entendo um pouco de música, não sou um profissional. Mas um pouco eu entendo. Eu entendo quando desafio no instrumento aqui, pastor sabe das coisas, não é fácil, né? O tempo, a entrada, não é fácil. Então, a minha primeira pergunta é essa: você gosta da música? Você gosta de cantar mesmo? Tem pessoas que não cantam. Tem pessoas que é um mudo, canta nada. Então, que tipo de música você gosta? Que tipo de música você gosta? Aí estou falando música, né, instrumental e vocal. Que tipo de música você gosta? Como cristão. Agora você é um cristão. Que tipo de música você gosta? Hein, Wadi? Porque uma irmã, ela gostava muito da música caipira, música sertaneja. Lá tinha um Carreiro Pardinho, Zico e Zeca, Tonico e Tinoco, lá daquele tempo. Então, essa irmã gostava muito de música caipira. Aí se converteu, certo? Ela se converteu, se batizou. Um certo dia, essa irmã está na frente da sua casa, com a mangueira, lavando a calçada. Aí ela estava cantando: o rio de Piracicaba vai jogar água para fora. O rio de Piracicaba vai jogar água para fora. Aí o pastor ia passando, o pastor da igreja. Quando ela olhou assim o pastor, e agora? Mas ela continuou cantando: o rio de Piracicaba, foi lá que eu me batizei. Ela arrumou uma saída. Ela arrumou uma saída. Então, que tipo de música você gosta? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que tudo que tem fôlego, tudo o que Deus criou, louve ao Senhor. Isso está centenas de vezes na Bíblia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, eu, como estou na igreja desde criança, né, eu vejo crentes que não abre a boca, não levanta o braço, aí, não, de jeito nenhum. E é corintiano, é palmeirense. Quando vai lá assistir o time, pega fogo, né? Mas aqui dentro da casa de Deus, parece um poste, não mexe. Então, meu querido irmão, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Pode ver todo tipo de pássaros, principalmente a gaivota, canta muito, canto.
fala canarinhos, outro tipo de pássaro. Como eu sou do meio do mato, eu conheço, né? Quem são os pássaros, fui criado no meio de pássaros, né? Então os pássaros louvam o Senhor. Até a galinha. Até a galinha. Sabia que a galinha? Sabe, Tiago? Até a galinha canta. Oh, você canta. Até com os pintainhos. Até o galo também canta. Sabia? O galo canta. Por quê? Quando Jesus chamou a atenção de Pedro, que Pedro disse assim, Senhor, eu daria a minha vida, vou contigo até a morte. Aí Jesus respondeu para Pedro, você não sabe o que você está falando. Olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Jesus diz que o galo canta. E eu já vi galo cantando. Mas alguns interpretam a Bíblia dizendo que era um chofar, sabe, uma corneta. Nada disso. Era galo mesmo. Galo que cantava na madrugada. Então o galo canta, né? Angola, patos. Então Deus, tudo que Deus criou, né, louva ao Senhor. E o mundo todo, ele é dominado pela música. Sabia disso? Todo mundo é dominado pela música. Você pode ver que cada nação tem o seu hino nacional. Cada nação. E eu me lembro da minha professora, quando eu estava fazendo o primário ainda, uma professora, ela era muito feia, tinha o rosto tudo furado. E ela era uma francesa. E ela fazia a gente brasileiro cantar o hino francês. Hino da França, o hino nacional da França. Não tinha cabimento. Eu sou brasileiro, vou cantar hino da França? Eu com 7, 8 anos de idade, pois tinha que cantar o hino da França. Eu nunca mais esqueci. Hoje, com mais de 80 anos de idade, eu sei cantar o hino nacional da França. Les enfants de la patrie, les jours, les gloires d'arriver, conteneur de la tyrannie. Então, eu sei cantar o hino nacional da França, mais que do Brasil. Então, todas as nações têm o seu hino nacional, né? Por quê? Porque a música foi criada por Deus. A música é de Deus, irmãos. A música sendo de Deus, lembra que quando, nos evangelhos, né? Principalmente Mateus, Lucas mais especialmente, quando Jesus nasceu em Belém, os pastores que estavam na madrugada no campo, qual foi a visão que eles tiveram? A visão de um coral de anjos. Um coral muito grande de anjos, né? Cantando, né? Bendito seja Deus nas alturas, nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Então, os anjos têm corais de anjo no céu, né? Se você quiser comprovar, lê Apocalipse depois, tem corais e corais de anjo no céu, coral de anjo no céu. Os anjos adoram a Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende aqui, se converte aqui, há louvor no céu, há festa no céu. Quando um pecador se arrepende, se converte aqui. Agora, você tem a Bíblia nas mãos, você trouxe a Bíblia, trouxe? Então, essa Bíblia, ela tem 150 salmos, 150 salmos. Você sabia que todos esses salmos é o inário dos judeus? Todos esses 150 salmos é o inário dos judeus. Eles cantam todos esses salmos, os judeus. Nós lemos os salmos, né? Mas o salmo para o judeu é cantado até hoje no Muro das Lamentações. Estão lá, né? Nas festas, nas reuniões, aniversários, o judeu reúne toda a família e canta os salmos 23. Aliás, os salmos, 150 salmos da Bíblia. Exemplo, Salmo 23, que todos aqui conhecem de cor. Sim ou não? Se você não conhece o Salmo de cor, você está em falta com Deus. Porque todo crente convertido, o primeiro salmos que ele decora é o Salmo 23. Então a gente decora o Salmo 23. Mas para o judeu, ele é cantado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos. Conduz-me às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não. Então o Salmo 23, ele é cantado para os judeus. Aí vem o Salmo 51,
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir. Então os salmos são cantados. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor. Então, os salmos, para os judeus, é o inário. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ó, eu aprendi também. Porque eu fui em Israel 22 vezes. Já cantei com judeus. Então, é o inário dos judeus até hoje. Agora, nós aqui no Brasil, os que vieram da Assembleia de Deus, eu sei que tem alguns aqui, qual é o inário da Assembleia de Deus? É a harpa cristã, não é? Eu também conheço muitos hinos da harpa cristã. Principalmente o pastor Aguinaldo é aquele. Desceste as águas, passaste o Jordão, tens a lei escrita no seu coração, foste batizado. Eis, assembleiano. Saudade. Esse aqui foi assembleiano aqui, você está aqui atrás. Ó. Ele conhece. Então, os presbiterianos, que somos nós, nós já temos os salmos e hinos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Hein, pastor? E os batistas, qual é o inário do batista? Cantor cristão dos batistas. A família de Batista, vocês que lá atrás. Eles gostam muito do hino 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Salmo. Então, Assembleia de Deus, harpa cristã, presbiterianismo, salmos e hinos, e os batistas, cantor cristão. Então, a música é de Deus, sabe? Agora, interessante, daqui um pouco eu entro na mensagem, viu? Quando for 11h15, eu entro na mensagem. Agora, presta atenção, o diabo, Satanás, que domingo passado eu preguei sobre João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembra? Domingo passado. Então, o diabo veio para contaminar, para corromper a música que foi criada por Deus. Presta atenção. Principalmente você que é crente novo, convertido. Tá? Então, o diabo veio para contaminar, para corromper a música. O diabo inspira o ímpio, seus servos, a fazer as suas músicas. Então, a música, ela pode ser inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ou ela pode ser inspirada pelo diabo. Aí está o problema. A música, quando eu digo música, é o louvor, tanto vocal como instrumental. Ela pode ser inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ou pode ser inspirada por Satanás, o diabo. Então, a música, meus amados irmãos, ela pode ser para adoração a Deus, é o que nós fazemos aqui, é para invocar a sua presença, estamos fazendo aqui desde o início do culto, a música também pode ser para um momento de oração, um momento especial de oração, pode ser um momento de petição a Deus, muitas vezes com lágrimas você chora, a música pode ser para gratidão a Deus de todas as bênçãos recebidas. A música pode ser também uma pregação da palavra de Deus. Claro que sim. Você canta pregando. Eu cantei muito pregando. Esse interior afora aí, com o meu violão. Então, a música, ela pode ser também para profetizar. Você está orando, você pode falar em línguas, depois você canta um cântico espiritual
e depois Deus te dá a profecia. Isso é lindo, maravilhoso. Aleluia. Né? E a música também pode ser para libertação de toda opressão do diabo, de demônios. Presta atenção. Então a música pode ser para adoração ao diabo e pode ser para invocação do mal, para invocação da presença de demônios. Alguém não prestou atenção e eu preciso repetir. Presta atenção. A música, ela pode ser para adoração a Deus, como ela pode ser de adoração ao diabo também. A música pode ser adoração ao diabo, a invocação do mal, a invocar a presença de demônios. Tem música que é um imã, chama a presença de demônios. Tem muita gente que vai aprender aqui, nessa manhã. Agora, presta mais atenção. A música mundana, a música profana, né, ela leva a pessoa à imoralidade. A pessoa fica imoral, fica suja. A música mundana, a música profana, leva a pessoa à prostituição. A música mundana leva a pessoa à pornografia, a gostar da pornografia. A música faz isso, a música mundana, a música do mundo. Leva a pessoa ao adultério. Porque hoje muitas músicas populares do mundo aí só falam em amante, vai para a cama, não sei o que lá. Leva a pessoa ao adultério. Estou começando ainda. A música mundana, profana, leva à destruição do casamento, à separação do casal. A música mundana, profana, ela leva também ao suicídio. Leva a pessoa ao suicídio. Vou contar alguma experiência. Leva a pessoa à violência. A violência. A pessoa se torna violenta por causa de uma música que está impregnada na sua mente, né? Leva a pessoa à opressão e à possessão de demônios. O ímpio, a pessoa incrédula, a pessoa que não tem Deus na vida, que não tem o Espírito Santo, a música mundana, a música profana, pode levar à opressão, pode levar à depressão e pode levar à possessão de demônios. Presta atenção. Então, a música pode ser para a glória de Deus ou pode ser para a glória do diabo. Presta atenção, meu jovem. A música, ela pode ser para a glória de Deus e para glorificar o diabo. A música pode invocar o bem como pode invocar o mal. A música no ambiente, não importa o local, no ambiente, ela pode atrair o mal como pode atrair o bem. Eu conheci um policial, esteve aqui conosco, sargento. Tinha 2 crianças, meninas, 7, 9, 10 aninhos. Esposa, e morava aqui na Silva Bueno, ali bem lá no início da Silva Bueno. Pequeno apartamento de escadas. Ele falou: pastor, você precisa ir em casa fazer uma oração. Eu falei: eu vou. Ele falou assim: eu tenho 2 crianças que nasceu doente, já está com 10, 12 anos, as crianças estão doentes. Policial. Eu falei: pois eu vou lá na sua casa. Fui sábado à tarde. Chegando lá, irmãos, orando a Deus e buscando Deus, porque essas crianças estão doentes, porque o casal não se entende, principalmente que ele trabalhava na rua, esse policial, sargento. O ambiente da casa não estava bom, cheio de enfermidade, cheio de contendas, já enfrentando uma sociedade violenta. E passei horas ali com esse irmão policial. Ele abriu uma gaveta do tamanho desse púlpito aqui, uma gaveta de um armário, não vou exagerar porque é pecado, mas ele tinha aproximadamente uns 80 disco vinil, todos esses discos de banda de rock, banda satânica, os infernais, os Kiss, lembra dos Kiss? Mas tudo, eu perguntei: irmão, o que é isso? Você tem mais de 80 discos aqui de vinil? A esposa diz: pastor, ele é apaixonado por isso. Eu falei: irmão, não entra na minha cabeça, na minha mente, você se dizendo um cristão, você gostar dessas músicas satânicas, que vinham até dos Estados Unidos, daqueles bolachão, daqueles infernais,
infernais de... Falei, irmão, o problema está aqui, isso aqui é um ninho de demônios. Você precisa queimar isso aqui. Nem dá, você precisa queimar. Se você fizer isso, você queimar tudo isso aqui, destruir isso aqui, você entendeu? As tuas crianças vão sarar, o teu casamento vai dar certo. Deu o conselho para ele. Faça isso. Mas ele não quis fazer. Ele preferiu ir embora da igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a música no ambiente pode atrair o mal, como pode atrair o bem. A música pode levar ao suicídio. Sabia disso? A música profana, a música mundana, ela pode levar a pessoa ao suicídio. Fui visitar um pastor muito amado, no Hospital Bandeirantes, centro de São Paulo, Avenida da Liberdade. Meia-noite, o pastor não estava bem de saúde, eu fui visitar o pastor. Ele estava no quarto, não na UTI. Quando eu saí do quarto, eu vi uma enfermeira puxando um corpo no carrinho, na maca. A enfermeira, o lençol coberto com o corpo, né? Mas eu vi que o corpo era pequeno. E ela levou aquela maca com aquele corpo, estacionou na parede de um quarto que não tinha nenhuma cama. Eu, curioso, estou saindo do hospital, 00:30, assim. Eu perguntei, posso entrar? Aí ela falou, o senhor é da família? Eu falei, não, eu sou um pastor. Ah, não, pode entrar. Aí eu olhei e falei, posso ver? Quando eu levantei o lençol, irmãos, era uma japonesinha. Naquele lugar da Liberdade, ali centro de São Paulo, tem muitos japoneses, né? Coreanos, japoneses. Uma japonesinha linda, irmão. Aí perguntei para a enfermeira, o que aconteceu? Né? Ela está toda bonitinha, rosto assim. Falou, suicídio, pastor. Ela se jogou do 2º andar. Aqui na Liberdade. Poxa, uma criança de 15, 16 anos e ao suicídio? Aí ela me contou por quê. Era mais ou menos às 20 horas, que ela deu uma entrada no PS, né? Era mais ou menos às 20 horas que ela cometeu o suicídio. Que eu já estava ali à 00:30, quase 1h da manhã. Toda a família dos japoneses na sala, assistindo televisão, não sei o quê. Ela estava no seu quartinho ouvindo uma música. Ouvindo uma música, aí ela saiu, ela estava de short, ela saiu, passou pela sala, falou tchau papai, tchau mamãe, e se lançou no espaço. Suicidou-se. Ela ouviu tanto uma música mundana, profana, que a letra dizia mais ou menos assim, se lança no espaço que os meus braços irão te segurar. Mais ou menos assim. Se lança no espaço que eu vou te segurar. Se lança no espaço que eu vou te segurar. Se lança no espaço que eu vou te segurar. Aquela mensagem satânica levou essa menina ao suicídio. Eu conheci o irmão Aguinaldo, não esse aqui. Esse irmão Aguinaldo, ele tinha uma criança de 5 anos. Foi aqui da nossa igreja. Eu gosto de contar a experiência minha, não dos outros. Esse Aguinaldo com uma criança de 5 anos. Mas uma criança que participava de escola bíblica, que participava do departamento infantil. O Aguinaldo era bem crente. Esse menino, 5 aninhos. E esse menino, todos os dias, era levado para a escolinha, para a creche, não sei. E um dia lá a professora resolveu, né, pôr as crianças lá para dançar, tocou uma música lá, e a professora fez isso algumas vezes. Né? Pôr as crianças para dançar, uma música e tal. E a professora estranhou o menino nosso aqui, filho do Aguinaldo, porque ele também dançava, menino, né? Ele dançava com as mãozinhas levantadas, mas ele falava, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Aí a professora foi questionar o pai, né, que ele não cantava a música que todas as crianças conheciam, que as crianças que não participam de uma reunião evangélica, né, de uma igreja evangélica, elas conhecem essas músicas mundanas. Eu moro aqui num prédio, aqui mora mais de 1000 pessoas. Aqui tem festa toda noite. Aí eu conheço muitas crianças aqui. Então, aí a professora ficou indignada. Falou, mas que é essa criança que né?
que o filho do Aguinaldo ficava, porque ele vive, é porque ele aprendeu aqui a cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Ele não conseguia cantar a música lá da sala de aula, irmãos. Graças a Deus. Agora, você já prestou atenção no nosso culto? Como é que funciona o nosso culto? Como é a ordem de culto aqui para nós? Preste atenção, a ordem do culto é, primeiro vem a abertura. Quem fez a abertura hoje? Qual foi o casal? Isso, eles chegaram aqui, cumprimentaram vocês, certo? Leram um texto bíblico, fizeram uma oração, aí depois fizeram outra oração pelo necessitado, pelos enfermos. Presta atenção, essa é a nossa ordem de culto. Aí depois da oração, entrou os louvores, aqui com o Jefferson. E foi 35 minutos de louvores. Depois dos louvores, né, veio os avisos, a apresentação da família, e agora subiu aqui o pastor para a mensagem. Aí a pergunta é, por que não começou primeiro com a mensagem? Por que o nosso culto não começou com o pastor Daniel? Deixasse o louvor por último, deixasse a apresentação da família por último. A ordem do culto, não só na nossa igreja, em milhares de igrejas. Por que, irmãos? A ordem do culto é assim. Porque quando o povo vem lá de fora, e cada um sabe quando chega aqui, como é que está a sua situação, né? Na cabeça, na mente, fisicamente, o que passou na semana, sabe? Os desaforos, as opressões, as aflições, o povo chega para receber o refrigério. Então, quando o louvor começa, o louvor já vai trazendo um refrigério, já vai trazendo um alívio para a alma, sabe? Vai trazendo um descanso para o coração. Então, o louvor vai preparando a terra do coração, vai saindo toda opressão, vai saindo todos aqueles problemas que aconteceu no dia ou na semana. Aí, quando chega na hora da mensagem, o coração já está preparadinho para receber a palavra, amém? Então é assim, a música, ela precisa ser antes da pregação, certeza. E não importa se seja 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, né? Porque a música traz libertação da opressão, traz alívio para a alma, purifica a mente, traz refrigério para a alma, santifica o coração. A música santifica o coração. Por isso eu iniciei perguntando a vocês, que tipo de música você gosta? Você gosta de cantar? Porque o povo evangélico canta, gosta de cantar. Meu chefe. Fui no mercado fazer uma compra, sábado de manhã, feriado prolongado, supermercado lotado, não Carrefour. Chegando no supermercado, uma música ambiente bem no alto volume, bem alto, para encher a cabeça. Para encher a cabeça para você não ver o preço da mercadoria, sabia disso? É verdade. Aí você enchendo aquele volume alto, aquela música alta, alto mesmo. Aí, e o pessoal está comprando, corredor lotado, caixas lotadas. Aí você olhava para um assim, estava requebrando, mostrando, ouvindo a música, acompanhando a música mundana, certo? Acompanhando, não é música evangélica. A pessoa não está nem preocupada com o preço do ovos, do tomate. Está ali comprando, porque a música está tocando. E a música era assim, na sola da bota, na sola do pé, 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 e aquilo foi entrando na minha cabeça. Eu falei para minha esposa, vamos embora daqui, não aguento. Não aguento, na sola da bota e na sola do pé, e o pessoal está gostando, na sola da bota e na sola do pé. Falei para a Ivone, vamos embora daqui. Não aguento um negócio desse. Saí, não fiz minha compra no mercado. Fui para outro mercado. Porque isso aí é para encher a cabeça do comprador, para ele não ver o preço da mercadoria. Aí à tarde eu tinha um acampamento. Os jovens iam fazer um acampamento, né? Eu fui conhecer o acampamento, bem longe daqui, lá para o lado de, sei lá, Suzano ou São Roque, não lembro. Chego lá no acampamento 15 horas, 3 horas da tarde.
Chego lá, tem um cidadão com seu veículo, porta-mala aberto, 2 caixas de som desse tamanho assim, como aqueles meninos meio loucão assim, né? E o volume também no alto, assim. Qual era a música? Na sola do pé, na sola do pé, na sola do pé, não sei o que lá. Mais ou menos isso, né? Na sola do pé. Falei, meu Deus, esse capeta está me perseguindo, viu? Na sola da bota, na sola do pé. Um jovem evangélico, eu estava ali no acampamento, né? Não da nossa igreja, porque se era meu, eu ia quebrar tudo aquilo lá, né? Então, meu amado irmão, né? Na sola da bota, na sola do pé. Aí quando eu fui pregar no domingo, a cabeça está cheia. Na sola do bota, irmãos, vamos abrir a Bíblia na sola do... Entendeu? A coisa fica, irmãos. O meu filho sabe, né? Porque meu filho é da família, sabe, né? Eu não entendo de futebol. Não conheço futebol. Não sei futebol. Mas eu tenho um vizinho aqui, eu moro aqui ao lado, para quem não sabe. Olha, eu conheço o corintiano, viu? Esse bate no inferno, viu? O Corinthians jogou numa noite aí, final do ano passado, parece que sim, numa madrugada, 11 horas da noite. O Corinthians jogou. Quem é corintiano sabe disso. Jogou. E esse moço que mora aqui ao lado não respeita nada. E ele põe o som alto e fala palavrões. O Eliseu precisa ver isso, viu? Você faz parte do conselho aí, viu, Eliseu? Então, esse moço fala palavrões e xinga quando o Corinthians perde. Mas xinga, né? Aí ele com aquela música alta, salve o Corinthians, os campeões do campeões, salve o Corinthians, salve o... Eu estou lá na minha cama, salve o Corinthians, estou lá, salve o Corinthians. Aí fui lá, peguei o fone de ouvido, né, para não ouvir, salve o Corinthians. Aí, o som é tão alto que nem o fone de ouvido, ouvindo uma música no volume alto, sabe? Então, meu amado irmão, né, a música, toma cuidado com ela, tá bem? Então, eu gosto de muitos tipos de música, sabe? Gosto muitas, não gosto de música mundana, música profana. Mas eu gosto muito de música, entendo um pouco de música, não muito, tá? Então, eu quero mostrar para vocês um tipinho, uma música que eu gosto, tá bem? Uma que eu gosto. Você pode não gostar, fica à vontade. Mas vou mostrar para você uma música que eu gosto, que eu até usaria essa música para oração, tá bem? Então eu combinei lá com a mesa lá do som, vamos colocar essa música, fique em silêncio, tá aí, é meu gosto, tá? Fica à vontade. Levanta bem o volume, tá? Espírito Santo, sopra sobre mim, enche o meu coração, faz morada aqui. Presta atenção na letra. Tua presença é fogo que aquece da vida, és o consolador, minha paz garantida. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Não posso viver. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos,
suave como o vento. Tua luz ilumina cada pensamento. Quando oro em silêncio, sinto tua mão, transformando em força minha oração. Sopra mais forte, vem me renovar. Dá-me coragem pra sempre lutar. És o Espírito de vida, és o meu Senhor. Com tua chama me encho de amor. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Sem tua presença não posso viver. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Sem tua presença não posso viver. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Sem tua presença não posso viver. É um tipo que eu gosto. Gosto de centenas, milhares de outros. Agora vamos para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Todos participando, por favor, porque agora é a palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus ao seu coração, 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Versículo de número 14. O título aqui na minha Bíblia: Saul é atormentado por um espírito maligno. Então Saul é atormentado por demônios. Não fique sem ler comigo, por favor. Versículo 14, do capítulo 16, 1 Samuel. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. A palavra Espírito aqui, letra maiúscula. Aqui está dizendo, o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul. Então, o Espírito de Deus se retirou do coração de Saul. E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, viu o espírito de demônios para perturbar Saul. Da parte do Senhor. Essa palavra da parte do Senhor é da permissão do Senhor. Não que Deus enviava o espírito imundo, o demônio. Da parte do Senhor. Então, o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disse: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e se acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Trazei-mo. Então buscai um homem que me toque bem. Saul estava possuído por demônios. Deus se retirou do coração de Saul e entrou demônios.
E os demônios atormentavam o rei Saul dia e noite. E alguém ali foi falar com o rei Saul: rei Saul, vamos buscar alguém que toque um tangedor, alguém que seja um arpista, porque tocando essa música você vai se aliviar disso. E o rei Saul aceitou o conselho, e no versículo 17 disse, né? Buscai-me, pois, um homem que toque bem, não pode tocar mal, que toque bem. Veja o versículo de número 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Aqui é o menino Davi com 16 anos de idade. Então foram em busca do Davi, e Davi sabia, né? Sabia tocar bem, era valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Agora veja o versículo 22. Versículo 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau, quando manifestava os demônios, eis que sucedia quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi tocava a harpa. A Bíblia não diz que Davi cantava. Na verdade, ele era um cantor, mas apenas tocava a harpa, e ele tocava bem. E esse Davi, como diz o texto aqui do versículo de número 18, ele era o quê? Ele sabia tocar, ele era valente, ele era animoso, ele era homem de guerra, sisudo em palavra, de gentil presença, e o final disso, o Senhor era com ele. Ele tinha a unção do Senhor. Ele tinha a unção de Deus. A pessoa pode ser um excelente instrumentista. Pode ser um excelente instrumentista. Se não tiver a unção do Senhor, pode ir uma orquestra. Se não tiver a unção do Senhor. Esse menino tinha a unção do Senhor. Veja que quando ele tocava, os demônios se retiravam. Versículo de número 23. Ele tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio na hora que tocava. Vê o que é a música para Deus, irmãos. Vê o que é a música para Deus. Certo? Tem outra passagem bíblica, depois você lê em casa. Outra passagem bíblica do rei Jorão, rei de Israel. Jorão, não Chorão. Jorão, com J. Esse rei Jorão, péssimo rei, não valeu a roupa que vestiu. Ele precisava ouvir um profeta. Eu quero ouvir um profeta. E ele foi em busca de Eliseu, rei Jorão. Mas ele não podia ir sozinho em busca de Eliseu, porque Eliseu sabia o que ele havia aprontado para Israel, que ele havia feito. Mas então o rei Josafá, rei de Judá, resolveu levar o rei Jorão até o profeta Eliseu. Quando chegou na porta da casa de Eliseu, Eliseu viu na sua frente rei Josafá, um excelente rei, e o rei Jorão, que não valia o sapato que ele vestia. Se vestia sapato. Quando Eliseu, ele vê Jorão na sua frente, ele diz assim: eu não queria ver a tua cara. Isso mesmo que eu estou dizendo, eu não queria ver a tua cara. Por tão péssimo, rejeitado por Deus. Mas por consideração a Josafá, que te trouxe aqui, eu te recebo aqui. E recebeu esse Jorão. Por que você quer? Eu quero uma profecia. Mas Eliseu estava perturbado. O cara trouxe perturbação para ele. Estava aflito. Não estava no espírito, estava na carne.
Ele falou, como é que nesse estado eu posso profetizar? Ele pediu um arpista. Traga lá alguém que toque. Aí trouxeram um arpista lá, um tangedor. Ficou 30, 40 minutos tocando a música para Eliseu. Deus abriu o céu e veio a profecia. Deus abriu o céu e veio a profecia. Isso é lindo, meu irmão. Então busca um arpista para tocar. Aí veio esse arpista aí. E tem o caso também de Josafá. Lembra? Josafá, rei de Judá. 3 nações estavam vindo para destruir Jerusalém. Acabar com Jerusalém. O que Josafá fez? Reuniu todo o povo de Judá para pedir socorro a Deus. Deus tem misericórdia de nós, porque está chegando aí 3 nações para destruir Jerusalém. Levar nossas mulheres, nossas crianças. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus respondeu a oração de Josafá e do povo. E Deus diz para Josafá, Josafá, aquieta o seu coração, porque a peleja não é vossa, é minha. Não tereis que lutar, a luta é minha. Ninguém vai entrar aqui em Jerusalém. Eu vou defender a minha cidade. Só que Deus pediu para Josafá, vá para o campo de guerra. Vá para o campo de guerra, vá conhecer lá quem são seus inimigos, cara a cara. E amanhã de manhã, lá em Tecoa, Josafá reuniu o seu povo e desceu logo de manhã para enfrentar os armados. 3 povos armados, como diz, até os dentes. Só que Josafá teve uma ideia de Deus, fenomenal. Ele teve uma... Crente, né? Crente tem essas coisas. Ele formou um coral de mais de 1000 vozes, para cantar no deserto, de frente aos armados. E foram aquele coral bonito, homens e mulheres. E prepararam salmos para cantar. Sua benignidade dura para sempre. Sua benignidade dura para sempre. Sua benignidade dura para sempre. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e a quem temerei. E foram cantar diante dos armados. Irmãos, cantar antes de vencer a guerra não é fácil. Agora, cantar depois que venceu, até o Davizinho canta. Eu quero ver cantar antes. E quando o coral cantou, irmãos, Deus desceu com o seu poder e desbaratou tudo. Aleluia, Jesus, aleluia. Lembra também de Paulo e Silas, preso lá em Filipos. Apanharam muito de vara, de chicote, todos machucados, jogados lá no fundo de uma prisão na cidade de Filipos. Com dor nas costas, com fome, não tinha nem onde fazer a necessidade fisiológica. Está lá, amarrado lá no tronco, acorrentados. Os 2 gemendo de dor nas costas. Aí Paulo falou para Silas assim, ô Silas, é melhor a gente começar a orar. Vamos começar a orar? Aí o Silas falou, tá bem, então vamos fazer o seguinte, você ora e eu canto. Porque Silas gostava de cantar, Paulo não. Gostava também. Aí um começou a orar e outro a cantar. Isso era perto da meia-noite. Aí Deus olhou e falou assim, vou mandar um terremoto. Aleluia! E mandou um terremoto só no local da prisão. Não mandou um terremoto em toda a cidade de Filipos. Só ali. Sabe por que Deus mandou o terremoto? Porque eles oravam e cantavam a Deus. Oravam e cantavam a Deus. Então agora eu quero encerrar. Qual é o ambiente da tua casa? O que você ouve na tua casa? O que se canta na sua casa? O que você gosta de cantar na sua casa? Qual o tipo de música que você gosta de ouvir na sua casa? O que você canta na sua casa? Ou dentro do seu veículo, ou no ambiente de trabalho? Fui visitar um irmão empresário. As coisas não iam bem. Muita dívida. O negócio começou a dar para trás, vermelho. Chegando ali, tinha, ou tem, né? Mais ou menos 100 funcionários, mais ou menos. Aí me levou no seu escritório, né?
secretárias, tudo ali, tal. Muito grande. Uma música de som ali, um som de uma música ali, bem suave, que na verdade não era suave. Eu peguei ouvindo aquela música e falei, irmão, essa música aqui é da Elba Ramalho, irmão. Essa música é de Elba Ramalho. Você está ouvindo música de macumba, filho. É, pastor? Falei, claro. Mas é a secretária que faz isso aí. A secretária não é crente? Não é crente. Então você pode podar isso aí. Você pode pegar aí um CD ou DVD, sei lá, e pedir para ela pôr, para não ficar ouvindo essas coisas, deixar ela à vontade. Quer dizer, o irmão crente participa comigo aqui, ajuda tudo aqui. A empresa não vai bem. Por quê? Chega lá, começa a escutar um AU, não tenho nada a contar. A pessoa de Elba Ramalho. Mas a música eu não aceito. Ela está na música mundana. E era música de candomblé. Arranca isso aí, meu irmão. Então, que tipo de música você gosta, você canta? Porque há males que causam enfermidade. A música traz presença, ou de Deus, ou do diabo. A música invoca a presença de Deus ou a presença do diabo. Já contei aqui. Está vindo em mente outra vez. Casal nosso aqui, a Rosa e o marido, não lembro, tinha uma barraca de feira bem grande aqui da Imigrantes. Barraca de frutas, bem grande. Domingo, final de expediente. Eles iam para o culto à noite. Encerrou, fechou as férias. Dinheiro, espécie, mais dinheiro do que... Não tinha cartão, mais dinheiro. Bolsa cheia de dinheiro, faturou bastante, Deus abençoou. Ele tinha uma caravana bem grande. Voltando para casa, tinha vendido bastante. Quando para no semáforo, na Imigrante, bandido chega, arma na mão. Passa tudo, mas o volume do rádio estava no máximo. E cantando um louvor. Vem com Josué lutar em Jericó. Aí o bandido olhou assim, né? Olhou assim, vocês são crente? Sim, somos crentes. Vambora, a Rosa. Quem conheceu a Rosa aqui, vambora. Então, a música pode chamar o mal e pode dar libertação. Entendeu? Então, presta atenção. Eu conheci um velhinho, conheci 2 missionárias. Estou encerrando. Conheci 2 missionárias. Fui para o campo missionário, 2 missionárias. Uma chamava Rosa e outra chamava Elizabeth. Uma era americana e outra era alemã. E tinha um pastor que cuidava ali, chamava Reverendo Phillips. Conheci os 3. Fui passar um fim de semana com essas 2 missionárias. Elas cuidavam de uma colônia muito grande, muitos moradores. E no domingo de manhã, as missionárias disseram, nós vamos visitar o seu Stefano. O seu Stefano está de cama. Faz bastante tempo que ele está de cama. Aí chegamos na casa do seu Stefano, na colônia. Chegando ali, de fora eu ouvi os gemidos do seu Stefano. De fora. Perguntei para minha esposa, você quer entrar ou não? Porque a gente não sabe o que vai ver, né? Aí falou, não, eu entro com você. Entrei, irmãos, quando eu entrei, para conhecer o Stefano, quando eu olhei aquele velhinho na cama, velhinho, 98, 99 anos. Irmãos, mas tão bonitinho aquele velhinho, cabeça branquinha, cabelos compridos, misturado com a barba branquinha, ele tinha os olhos verdes, lindo, coberto com lençol e gemendo. Ai. A esposa cuidando. Aí, peguei o violão, falei, vou cantar um hino para ele. Ele tinha boa audição. Falei, vou cantar. Encostei perto dele e comecei a tocar. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Eu estou cantando, dedilhando o violão, o velhinho senta na cama. Ele sentou na cama, a velhinha veio, segurou, lindo, irmão. Tem o rosto dele gravado na minha mente. Abracei aquele velhinho,
Deus levantou, tirou ele da cama, estava 2 anos na cama, levantou, lindo. Aí ele falou para a velhinha assim: traz o Inário, o cantor. Trouxe o Inário, aquele Inário bem antigo, bem usado. Ele abriu o Inário e os dois começaram a cantar. Inário dos Nazarenos, ele era da igreja dos Nazarenos. Irmãos, imagina 2 velhinhos cantando, um de 98 anos de idade e ela 95, cantando. Quando eles estavam cantando, irmão, nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aí eu deixei ele na porta da sua casa fazendo assim para mim. Não voltou mais para a cama. Para encerrar, Apocalipse capítulo 5, ficando em pé. O Ministério do Louvor pode vir aqui, meu querido. Apocalipse capítulo 5, todos devem ler comigo, ninguém pode ficar de fora. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Se você gosta, veja daquilo que você está gostando. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você gosta daquilo que vem do Espírito Santo. Agora, se você não é convertido, não é crente, toma muito cuidado, porque a música, ela pode destruir a sua vida. A música profana, a música mundana. No capítulo 5 do Apocalipse, que visão linda que João teve. Presta bem atenção, nós vamos ler até o versículo de 12. E vi à direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro vai ser aberto ainda. Ele não foi aberto, esse livro. Ele vai ser aberto, esse livro. É uma profecia que vai se cumprir. O pastor Nelson sabe melhor do que eu, porque ele estuda a escatologia. Então, nessa visão de João, no versículo 2, ele viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Meu Deus, ninguém era digno de abrir o livro, e nem de olhar para o livro. Ninguém era digno. Ninguém. Nenhum crente. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Paulo. Ninguém. Nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum crente. Ninguém. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, os que morreram, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João disse: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, aleluia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então o ancião disse: está aqui o leão da tribo de Judá. Mas na verdade, na interpretação, não era o leão. Não era o leão, era o cordeiro. Veja o versículo de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, aleluia,
como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da direita do que estava sentado. E havendo tomado o livro, aleluia, ele tomou o livro, o Cordeiro de Deus, que foi morto, que está vivo, que está aqui nessa manhã, aleluia. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Agora sim, e tendo o quê? Harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações. Por favor, a igreja lê o versículo 9, bem forte. Aleluia. Eles cantavam um cântico, dizendo: digno é o Senhor. Até no céu se canta. Até no céu, os 24 anciãos. Irmãos, estou fechando a minha Bíblia. Eu quero dizer para você, como teu amigo, teu pastor, estou aqui para te ajudar, para te abençoar. Eu quero cantar um hino lá no céu. No inferno não se canta. A Bíblia diz que o inferno é lugar onde o bicho nunca morre. É lugar de tormento. O teu louvor tem que ser para Deus. Levanta as tuas mãos. A tua boca tem que ser para Deus. A tua mente tem que ser para Deus. Levanta teus braços. Sempre cante um hino de adoração a Deus. Sabe, você vai ter saúde física e espiritual. Então cante esse último louvor, nós encerramos. Por favor, obrigado. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras cantar ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações
seu santuário. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Você acabou de cantar os Salmos 90. Diga comigo, Salmos 90. Você acabou de cantar os Salmos 90. 96. Irmãos, era uma madrugada. Eu estava muito triste com uma situação aqui dentro da igreja. E de madrugada eu estava orando, depois de ouvir um louvor, um instrumental bem gostoso. Aí, silêncio total, você não ouvia um vizinho fazendo barulho, o corintiano estava com a boca fechada. Não ouvia nada. Silêncio total. Eu tinha acabado de orar e de ouvir um louvor muito espiritual, um hino espiritual. Quando eu estou mudando da sala para o meu quarto, eu ouvi um instrumento tocando, mas tão lindo que eu não soube discernir se era um piano, se era um violino, se era uma harpa, mas tão lindo. O som não vinha do céu, mas vinha de dentro assim. Aí eu ouvi uma voz do Espírito Santo dizendo assim: meu servo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para te consolar, para te fortalecer. A obra é minha, não é sua. Eu resolvo o problema. Eu resolvo o problema. Eu ouvi esse instrumento tocar. Estou orando a Deus para que eu possa ouvir novamente. Ouvi lá em casa. A música pode atrair a presença de Deus. E a música pode expulsar os demônios. Tome cuidado. Que Deus te abençoe. E te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te encha de paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e para sempre. Me convide para almoçar contigo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo